Neste vídeo você vai ver as 15 questões dos 5 assuntos mais cobrados em língua portuguesa para concurso público em 2025. E olha, vou falar uma coisa para você, hein? Não precisa saber que banca é. Por quê, Álvaro? Eu peguei umas 300 provas deste ano. Em todas elas, não importa a banca, em todas elas caíram esses 5 assuntos. Você vai ficar bom em língua portuguesa. Vamos lá, galera? O negócio é o seguinte. O meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula de português há mais de 30 anos e neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso público. Então é o seguinte, se você quiser, inscreva-se no canal para você receber mais aulinhas na faixa, aulinhas gratuitas para você, ficar, fortão em português. Vamos lá, galera! Gente, sensacional! Peguei tudo quanto é prova, gente. Tudo quanto é prova. Anote aí, você vai ficar bom. Então, primeiro assunto, concordância. Concordância verbal, concordância nominal. Sabe o que você vai fazer? Você vai parar o vídeo a cada questão e vamos ver se você tá legal, falou? Eu escolhi a dedo as questõezinhas. E, de novo, não importa a banca. Vamos lá? Questãozinha de número 1. Para o vídeo, tenta fazer, tá? Agora você pegou que banca aí. Não importa. Não importa, hein? Tudo deste ano fresquinho, Assinale a alternativa cuja frase foi redigida em conformidade com a norma padrão de concordância verbal. Álvaro, o que é concordância verbal? Você vai estudar concordância verbal porque cai em todas as provas, hein? Para o vídeo. Tenta fazer? Vamos lá? Não, Álvaro, eu quero que você faça comigo. Então vamos fazer juntos, Letra A. Existe em relação à inteligência artificial importantes discussões acerca de seus aspectos éticos. Essa é clássica, galera. Concordância verbal é o seguinte, você vai pegar o verbo. Tá escrito que existe? O que existe em relação à inteligência artificial? O quê? Vem cá, eles invertem, Importantes discussões existem. Qual que é o sujeito? Olha o sujeito aqui, galera. Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Qual que é o sujeito? Importantes discussões. Então, discussões existem. Essa é clássica, galera. O verbo não existir? O que existe? Importantes discussões. Então, importantes discussões existem. Não serve. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Discussões existem. Não serve. Letra B. Antes dos anos 1990, haviam outra clássica. Álvaro, poucas oportunidades. Dá uma olhada, gente. Só que o verbo é haver. Verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. Essa aqui é clássica, gente. Então, peraí, Álvaro, se você fosse colocar o verbo existir, existiam. Dá uma olhada, Existiam. O verbo existir tem plural. Poucas oportunidades existiam. O verbo existir, sim, ele tem plural. Mas o verbo haver, no sentido de existir, a oração não tem sujeito. Isso é clássico, gente. Isso é clássico. Então, havia, Então, havia uma oportunidade, havia duas, havia três, havia 1000 oportunidades. O verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para o plural. Oração sem sujeito. Vai anotando, gente. O verbo existir tem sujeito. O verbo haver não tem. Letra C. Contam-se atualmente com diferentes recursos. Outra clássica. Contam-se atualmente. Olha o verbo contar, galera. Quem conta nessa frase? Quem conta, conta com alguma coisa. Eu conto com você. Você conta comigo. Não é o contar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quem conta, conta com alguém. Quem conta, conta com alguma coisa. Que regra é essa? Tá? A palavrinha C aqui, Olha a palavrinha C, gente. Ela tem um nome. Como é que chama isso aí, Álvaro?
índice de indeterminação do sujeito. É um sujeito indeterminado. Alguém nessa frase conta com diferentes recursos tecnológicos. Alguém nessa frase conta com diferentes... Mas quem? Não sei. E quando esse ser é um índice de indeterminação do sujeito, esse verbo nunca vai para o plural. Dá uma olhada, galera. Então é conta-se. Por quê? Porque quem conta, conta com alguém. Mas como eu vou saber, Álvaro, o que é índice de determinação do sujeito? Quando o verbo pedir uma preposição. O verbo pedir preposição, verbo transitivo indireto, a palavrinha ser é índice de determinação do sujeito. Índice de determinação do sujeito, o verbo nunca vai para o plural. Então, conta-se com um recurso, conta-se com vários recursos, conta-se com alguma coisa. Esse com diferentes recursos aqui, galera, ó. Isso aqui é um objeto indireto. O verbo não concorda com o objeto. O verbo concorda com o sujeito. Só que aqui o sujeito é indeterminado. Então, ó, verbo transitivo indireto. Por que verbo transitivo indireto? Quem conta, conta com alguém. Ah, Álvaro, e se fosse precisa-se? Mesma coisa, ó. Precisa-se de diferentes recursos tecnológicos. Quem precisa, precisa de. Como é que chama essa palavrinha sem, Álvaro? Índice de indeterminação do sujeito. E quando você for um índice de indeterminação do sujeito, esse verbo nunca vai para o plural. Eu escolhi a dedo isso aí, gente. São sempre as mesmas coisas. A C não serve. Letra D. Tecnologias de reconhecimento de voz constitui. Para! Não é concordância verbal? Acha o verbo. Constitui. Alguém nessa frase constitui um exemplo. Ó, quem constitui? Constitui alguma coisa. Verbo transitivo direto, objeto direto, ó. Quem nessa frase constitui um exemplo? Você constitui algo, ele constitui algo, eu constituo algo. O verbo é constituir. Alguém nessa frase constitui um exemplo. Quem constitui? Olha o sujeito, gente. Tecnologias de reconhecimento. Ó. Tudo isso é o sujeito. Qual que é a regra geral? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tecnologias de reconhecimento de voz, o núcleo é tecnologias. Então, tecnologias constitui, gente? Tecnologias constituem. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tecnologias de reconhecimento de voz constituem. As tecnologias constituem um exemplo de recurso. Ah, então só me sobrou qual, Álvaro? A letra E. Mas a letra E não é igual à letra C? Mas peraí, Álvaro. Não é igual? Não tem, não tem o pronomezinho C também? Dá uma olhadinha. Quem conta, conta com. Olha a letra C aqui, ó. Quem conta, conta com. Ó, tá vendo? Quem conta, conta com. Agora, quem promove, dá nada. O verbo promover não pede preposição. Peraí, então, ó. Se ele não pede preposição, ele é um verbo transitivo direto. Isso. Se ele é um verbo transitivo direto, não tem preposição? Não, não tem. Então, o que se promove nessa frase? Mudanças relevantes promovem-se. Ó. Esse C que está aqui, galera, não é índice. Esse C que está aqui você vai chamar de pronome apassivador. Pronome apassivador. Por que pronome apassivador, Álvaro? Porque é uma voz passiva. Quando você fala promovem-se mudanças, é a mesma coisa que falar mudanças são promovidas. Voz passiva. Mudanças relevantes são promovidas. Promovem-se mudanças. Plural, plural, beleza e tal. Esse pronome apassivador indica que isso é uma voz passiva e o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Mudanças é o núcleo do sujeito. Mudanças são promovidas. Promovem-se mudanças. Alternativa correta, letra E. Você viu que, ó, eu escolhi por quê? Porque você tem 5 alternativas com os casos clássicos de concordância verbal. Se você acertou, você tá legal. Álvaro, eu não consegui acertar porque eu confundi a C com a E. Para mim era tudo igual. Você vai estudar essa parada, porque isso cai em todas as provas. Alternativa correta é letra E. Galera, anota aí, concordância. Você vai ter que saber concordância este ano para passar num concurso. Muito bem. Outra de concordância.
Porque concordância, gente, não tem jeito. Ó, banca Vunesp e tal, mas de novo, não importa a banca, ó. Assinale a alternativa cuja frase está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal. De novo. Para o vídeo agora que agora você acerta. Agora você acerta, hein, gente? Eu peguei o mesmo esquema. Para aí. Agora você acerta. Eu tenho certeza de... Ó, você vê a número 1, você acerta a número 2. Para aí. Vamos lá? Cheguei. Existe. Olha o verbo existir de novo, gente. Mesmo uma palhaçada. Alguma coisa nessa frase existe. O que existe, Álvaro? O que existe ainda hoje? Riscos desconhecidos. Ó, riscos desconhecidos relativos à participação. Tá vendo? Riscos existem. Riscos existem. Então, existem riscos. Existem riscos. Riscos existem. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. A frase está invertida. Então vamos na letra B. Vamos na letra B? Vamos na letra B. Fazem décadas. Tá certo, né, Álvaro? Décadas tá no plural, né? Então é décadas fazem, né? Eu dou na sua cara. Eu dou na sua cara, seu nojento. O verbo fazer indicando o tempo nunca vai para o plural também. Então vem cá, ó. Tá vendo aqui, ó? Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 décadas, faz 20 minutos, faz 30 anos que eu dou aula. Faz. Verbo fazer indicando o tempo. Mas isso já faz 3 anos. Isso já faz 30 anos, isso já faz 10 minutos, isso já faz 2 horas, faz 2 meses, faz décadas. O verbo fazer indicando o tempo também não vai plural. Oração sem sujeito. O verbo fazer é um verbo transitivo direto. Não tem sujeito. Décadas é objeto direto. Verbo não concorda com objeto, galera. Tá vendo? Então, faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos, faz 1000 anos. Então, faz décadas que pesquisadores e cientistas se dedicam a conhecer e compreender o universo. Verbo fazer indicando... Então, peraí, anota aí. Verbo haver no sentido de existir não tem plural. Verbo fazer indicando tempo não tem plural. Oração sem sujeito. Vamos pro abraço? Letra C. Realizam-se estudos. Para. Quem realiza alguma coisa. Legal. O verbo realizar é um verbo transitivo direto. Quem realiza algo. Se não é um verbo transitivo direto, não pede preposição? Não pede preposição. Então essa palavrinha C não tem preposição? Não tem preposição. Então essa palavrinha C você vai chamar do quê? Pronome apassivador. Partícula apassivadora. É uma voz passiva. Porque, quando você fala realizam-se estudos, é a mesma coisa que falar estudos são realizados. Realizam-se estudos. Estudos são realizados. Partícula apassivadora, voz passiva. Então, vamos lá. Estudos são realizados acerca do comportamento do corpo humano durante... Tá. Mete X aqui, galera. Por quê? Porque o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Qual que é o sujeito, Álvaro? Estudos é o sujeito. Mas é uma voz passiva, Álvaro? É. Voz passiva. Partícula passivadora. Então, estudos são realizados. Plural, beleza e tal. Letra C. Porque se você for a letra D, eu dou na sua cara de novo. Nunca houveram. Você já está... Quem assiste às minhas aulas sabe que o verbo haver, no sentido de existir, nunca vai para... O verbo também nem existe, né? Então, tantas pessoas, Álvaro. Então, nunca houve, nunca existiram, tá? Nunca existiram. O verbo existir tem plural. Então, é o verbo haver no sentido de existir. Então, nunca houve uma pessoa, nunca houve 2, nunca houve 3. Tantas pessoas interessadas, Pessoas é o núcleo do sujeito. Tá. Que sujeito, Você tá maluco? Não é sujeito, galera. Isso aqui é objeto direto. Por quê? O verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Verbo transitivo direto, objeto direto. O verbo não concorda com o objeto, gente. Verbo concorda com o sujeito. Agora, quando não tem sujeito, o verbo não pode ir para o plural. Sacou?
Ah, então eu fui na E, Álvaro. Eu fui na E. Você foi na E? Vamos lá. O experimento dos cientistas contaram. Olha o verbo contar aqui, ó. E quem conta, conta com alguma coisa, ó. Ó, o verbo contar é um verbo transitivo indireto, porque quem conta, conta com alguma coisa. Muito bem. Ó, objeto indireto. Legal. Quem nessa frase contou com a utilização de alguma coisa? O experimento. Qual que é o sujeito, Álvaro? O sujeito é o experimento dos cientistas. Esse é o sujeito, galera. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, ó, experimento é o núcleo. Então, o experimento contou. O experimento contou. O experimento contou. O verbo concorda com o núcleo. Regra geral. Concordância verbal. O verbo concorda com o núcleo. O experimento contou. Não foram os cientistas. O experimento dos cientistas. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Alternativa correta é letra C. Tudo bem. Legal, né? Então o que você viu aí? Concordância. Tá? Concordância, fui lá, concordância, tudo quanto é prova, não importa a banca, peguei umas 300 provas. Sério, sério mesmo, gente. Pra falar a verdade, eu peguei 304 provas, já tava com o saco cheio. Todas elas caíram em concordância. Sabe uma aqui? Agora vamos pegar outro assunto. Outro assunto. Sabe um assunto que caiu em dessas 304 provas aí? Ó, pontuação. Pontuação, cara. Pontuação, uso das vírgulas, o cambal. Pontuação é o uso das vírgulas, galera. Ah, mas tem 2 pontos, tem ponto e vírgula. Mas o que liga é a vírgula, certo? O que liga é a vírgula. Quer dizer, liga não, né? Ela separa. Vamos pegar uma questãozinha de pontuação? Vem cá. Sai dessa, galera. Sai dessa. Para o vídeo aí. Vamos fazer? Ó. Em esse processo, vírgula, olha a vírgula aqui, galera, fundamental para o desenvolvimento da inteligência artificial, vírgula, ó, nos promete um futuro onde desse bababá. Aí tá falando, primeiro parágrafo do texto, as vírgulas, número 1, podem ser substituídas por travessões. Número 2, podem ser substituídas pelos parênteses. Número 3, foram empregadas com adequação de acordo com a norma culta. Não é saber se está certo ou está errado, gente. É saber para que serve isso aí. Vamos lá? Análise sintática. Vem cá, gente. Ó. Esse processo é o sujeito. Dá uma olhada. Esse processo. Esse processo nos promete. Ó, o verbo aqui, ó. Sujeito, verbo, objeto. Então, esse processo nos promete um futuro. Tá vendo? Esse processo nos promete. Entre esse processo e nos promete, você tem um pedaço aí, ó. Fundamental para o desenvolvimento da inteligência artificial. E já tem até parênteses aí, você viu? O AI que é, né? O que eu tenho aí, gente? Eu tenho um termo que explica. Isso que é importante, ó. Esse fundamental para o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Ele explica. Então quer dizer o seguinte, eu posso substituir essas vírgulas por travessões? Vamos lá. Esse processo, travessão e travessão, certo, galera? Pode, galera. Você pode. Nossa, então quer dizer que a 1 está certa? Sim, a 1 está certa. Peraí, se a 1 está certa... Viu, galera? Porque você percebeu. Aposto explicativo, termo explicativo, ou você isola por vírgulas, ou por travessões, ou por parênteses, viu? É mesmo? É. É mesmo. É mesmo. Ah, então a 1 tá certa? A 1 tá certa. Tá vendo? Tem que saber. Não é saber se tá certo ou se tá errado agora. Tá bom. Então, se a 1 está certa, não serve a C. Ó, e não serve a D. Agora nós vamos pro abraço. Nós vamos pro abraço total. Pera aí, é só um que tá certo ou as outras estão certas? Então você pega a 3 aqui, ó. Vem cá, ó. Ó, olha a 3, gente. Eu pulei a 2, tá? Ah, mas a 2 eu tô em dúvida, Álvaro. Tem parênteses e tal.
Foram empregadas com adequação. Foram adequadas? Foram adequadas. Puxa, então tá certo também. Ah, tá certo também, Álvaro. Tá certo também. Então, se tá certo também. Ó, quer dizer que a 2 eu até pulei. Até pulei a 2, galera. Porque elas estão certas. Não, ó, esse processo nos promete. O que está entre vírgulas, ó, fundamental para o desenvolvimento da inteligência artificial. Mas, Álvaro, a 2 está falando que podem ser substituídas pelos parênteses. Pode, gente, mas já tem parênteses lá, não importa. Não importa, gente. Dá uma olhada. Não importa, galera. Ah, então você põe um parênteses, ó. Então, o aposto explicativo. Põe aí, galera. Aposto explicativo, hein? Aposto explicativo. Você vai estudar essa parada. O aposto explicativo, ele tem que ser isolado. O que é aposto explicativo, Álvaro? Ele explica o termo antecedente. Beleza. Então, aposto explicativo, você tem que isolar ou por vírgulas, você pode isolar ou por vírgulas, ou por travessões, quer dizer que os travessões e as vírgulas têm a mesma função, ou parênteses. Ah, mas já tem parênteses, não importa. Parênteses. Olha que louco isso aí, galera, tá? Certo, galera? Aposto explicativo ou você isola? Ou, mas se fosse por parênteses, você manteria os parênteses? Manteria os parênteses lá, não tem problema nenhum. O IA já não está entre parênteses, tá? O IA está entre parênteses, né? Mas se eu fosse colocar entre parênteses aqui, ó, fundamental, outro, não importa, galera, não importa. Parênteses com parênteses, é. Alternativa correta é letra A. Pontuação. Vamos fazer outra de pontuação, gente? Vamos lá, chega aí. Para o vídeo aí. O uso da vírgula no trecho. Naquele exato momento, Irene havia acabado de postar no Instagram uma foto. Naquele exato momento, vírgula. Aí de novo, gente, não é certo ou errado, tá? Irene é o sujeito, né? Aí você tem uma locução verbal aqui, ó. Quem havia acabado de postar? Quem posta alguma coisa, verbo transitivo direto. Postar o quê, Álvaro? Uma foto, objeto direto. Dá uma olhada, pessoal. Irene havia acabado de postar uma foto no Instagram. Tá vendo? Esse no Instagram, aqui, ó. Quem quiser entrar no meu Instagram pode também. Bom, no Instagram é um adjunto adverbial. Então, mas aí, Álvaro, naquele exato momento, vírgula. O que é isso, Álvaro? Isso aqui é um adjunto adverbial, gente. Adjunto adverbial, Álvaro? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial. E essa vírgula aí, Álvaro? Tem que pôr essa vírgula aí, gente. Porque naquele exato momento é um adjunto adverbial de tempo. Ó. Adjunto adverbial de tempo. Deu ideia de tempo? Adjunto adverbial de tempo. E no Instagram? Lugar. No Instagram é lugar. Adjunto adverbial de lugar. Inclusive, você até poderia colocar também, viu? Ó, vírgula aqui, vírgula, se quisesse, tá? Se quisesse. Tá bom? Então, se você quiser, você poderia colocar no Instagram entre vírgulas também. Por quê? É uma vírgula que isola um adjunto adverbial. Deslocado. Por que deslocado? Ele está no começo da frase. Explicação. Enumeração. Pausa estilística. Vá, gente. Adjunto adverbial e eu vou além, hein? Esse aqui é um adverbial de tempo. Fechou, galera? Então, o que você tem aqui, ó? O que você viu aí? Anota aí. Eu tenho que saber concordância, eu tenho que saber pontuação. E que mais, Álvaro? Além de concordância e pontuação. Vamos para o terceiro agora. Terceiro assunto. Análise sintática. Sintaxe da oração. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto, complemento nominal, adjunta de nominal, predicado verbal, predicado nominal. Sintaxe da oração são os termos da oração. Todas as provas, ó, é a sintaxe da oração. Análise sintática. Vamos lá? Vamos fazer essa questãozinha da Banca Fundatec? Vem aqui, gente. Vamos lá, hein? Para o vídeo aí. Vê se é bom, faz aí. Considerando o fragmento adaptado. Vamos lá, o que tem aí? O que tem aí, Álvaro? Existem. Vamos lá. Existem, Álvaro? O verbo não existir?
O que existe, existe. O verbo existir é um verbo intransitivo. Certo? Eu existo. Vocês existem. Graças a Deus. Vocês existem. Eu existo. O professor existe. As coisas existem. O que existe, existe. E o que existe? O que existe é o sujeito do existir, gente. Então, o que existe? Outras categorias de eta. Tá vendo? Isso aqui é o sujeito. Sujeito, ó, sujeito. Outras categorias de eta existem. Só isso, ó. Só. Você tem um sujeito e você tem um verbo intransitivo. Sim. Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Qual que é o predicado? Uma vez achado o sujeito, o resto é predicado, né, galera? Então vamos ver aqui, ó. Qual é a classificação do predicado? Ah, predicado verbal, pô. Então vem cá. Esse aqui é um predicado verbal. Álvaro, tem que saber que é predicado verbal? Tem. Porque tem predicado nominal. Viu, gente? Então, ó. Predicado verbal é um verbo transitivo direto, é um verbo transitivo indireto, é um verbo intransitivo. O predicado é verbal. E o predicado nominal, Álvaro? Predicado nominal é verbo de ligação. Ah, e tem outro que é o predicado verbo nominal. Então, nesse caso, é um predicado verbal. E aí tá assim, ó, quanto à transitividade verbal, como é a classificação do existem? Ué, existem é um verbo intransitivo. Tá? Aí a outra pergunta, a oração apresenta complemento? Não, por quê? Porque verbo intransitivo é aquele que não tem complemento. Álvaro, o que é complemento? O que é complemento verbal? O complemento verbal é objeto, gente. Objeto direto, objeto indireto. Esses são os complementos verbais. Objeto direto, objeto indireto são complementos verbais. Tem complemento verbal? Tem objeto? Não tem. Ah, então peraí, Álvaro, é um predicado verbal? É um predicado verbal. É nominal? Não. É verbo nominal? Não. É verbal. E o verbo é o quê, Álvaro? O verbo é intransitivo. Tem objeto? Tem complemento verbal? Não. Alternativa correta é a letra B. Certo, galera? É isso aí. Sintaxe da oração. Termos da oração. Análise sintática. Vamos fazer outra? Essa é CESP, certo ou errado. Vamos lá, hein? Certo ou errado, demanda mais um pouquinho de tempo. Quando você pega para o vídeo. Mas eu falo para vocês, antes de parar o vídeo, vai direto à questão primeiro. Primeiro você vai à questão, depois você vai pro texto, tá? Vamos nessa? Em relação ao texto CB1A1 e a seus aspectos linguísticos, julgue o item seguinte. Você vai ver se o item está certo ou está errado. Então tá lá. No primeiro período do terceiro parágrafo, o termo ecossistema corresponde ao núcleo do sujeito da oração. Ó, que privilegie as particularidades. Vamos lá, galera, vem cá. Então aí, será que é isso? Ó, vamos lá, hein? Ó, onde começa o período aqui, ó? Aqui, ó. O ecossistema rico e delicado da Amazônia demanda um modelo de desenvolvimento próprio que privilegie as particularidades da floresta. Vamos lá, galera. Eu tenho que saber a análise sintática mesmo, né? Porque aí eu tenho duas orações. Qual que é a primeira oração? Ó, o ecossistema é o núcleo do sujeito do demanda, tá vendo? Porque o ecossistema demanda. Quem demanda, demanda alguma coisa, verbo transitivo direto. Então, um modelo de desenvolvimento próprio é o objeto direto, tá vendo? Então você tem sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Só que a hora que você pega aqui o quê? Dá uma olhada no quê, galera? Então, ó, desenvolvimento próprio que privilegie. Desenvolvimento próprio, o qual. Aqui eu tenho um pronome relativo. Esse aqui é um pronome relativo. Isso aqui é uma outra oração. E aí tá lá, no primeiro período lá, o termo ecossistema corresponde ao núcleo do sujeito da oração. Ó, o núcleo do sujeito da oração. Ele é o núcleo do sujeito da oração? Não. Não, galera. Não, pode pôr errado aí. Pode pôr errado. Mas, qual que é? Ó, que privilegie as particularidades da floresta.
Então, é o ecossistema que privilegie? Não, gente. O ecossistema rico e delicado da Amazônia demanda um modelo de desenvolvimento próprio. Desenvolvimento próprio que privilegie. O desenvolvimento que privilegia. Não o ecossistema. Então, ele não corresponde ao núcleo do sujeito dessa oração. Pode pôr errado aí. Você fala uma besteira total aí. CESP tem dessas, tá vendo? Mas peraí, Álvaro, o ecossistema não é núcleo do sujeito, é o núcleo do sujeito do verbo demandar. Tá vendo? Aqui você vai. Ó, são orações diferentes, hein? Você pode ver que são orações diferentes, hein, galera? Então, primeira oração: o ecossistema rico e delicado da Amazônia é o sujeito. Demanda é o verbo, um modelo de desenvolvimento próprio é objeto direto. Acabou essa oração. A próxima oração começa no pronome relativo, que é uma oração subordinada. Então, a próxima oração vai ter outro sujeito, outro verbo. Errado, galera. CESP, certo ou errado? Vamos ver mais uma? Ó, para o vídeo aí. Sintaxe da oração e do período, hein? O que está pedindo aí a Banca Fundatec? Ó? Assinale a alternativa cujo sujeito seja classificado como indeterminado. Para o vídeo, galera. Tenta fazer. Pedir o sujeito indeterminado, das duas uma. Das duas uma. Vem cá, galera. Ou é verbo na terceira pessoa do plural. Verbo na terceira pessoa do plural, assim, ó. Assaltaram a padaria. Quem assaltou? Eles. Eles quem? Não sei, tá vendo? Falaram de você. Quem falou? Então, verbo na terceira pessoa do plural ou verbo na terceira pessoa do singular. Mais uma palavrinha chamada índice de indeterminação do sujeito. Porque se for índice de determinação do sujeito, quer dizer que o sujeito é indeterminado. Chega aí, galera. Eu quero um sujeito indeterminado. Vou pegar de... Eu vou dar spoiler, né? De baixo para cima. As plataformas é o sujeito. Lucram é o verbo. E bilhões, tá vendo? De reais é o objeto. Tá vendo? Quem lucra, lucra alguma coisa. Então você tem assim, ó. As plataformas lucram. Certo? E quem lucra, lucra alguma coisa. Sujeito simples. Perceberam, galera? Sujeito simples. Eu quero sujeito indeterminado. Letra B. Letra D de dado, D de dado. Os adolescentes acessam. Ah, gente, faz favor, vai. Os adolescentes é o sujeito. Não é isso? Acessam é o verbo. Plataformas, objeto. Tá vendo? Sujeito, verbo, objeto. Diariamente é um advérbio, vocês sabem disso. Diariamente, na análise sintática, é adjunta adverbial. Então, ó, sujeito, verbo, objeto. Os adolescentes é o sujeito simples. Eu quero sujeito indeterminado. Letra C. Essa foi para ser feliz, hein, galera? A legislação é o sujeito, precisa. Tá vendo? Precisa ser revista. Opa! Isso é uma voz passiva. A legislação é o sujeito paciente. Ela precisa ser revista. Quer dizer, alguém precisa rever. Alguém precisa rever a legislação. Mas a legislação aí é o sujeito simples. E os jogadores, Álvaro? Os jogadores sofrem, né, meu? Quem sofre, sofre, né? Quem sofre, sofre. E aqui, galera, vamos pro abraço? Vamos pro abraço? O que eu tenho aqui, Álvaro? O verbo é falar. Eu falo, você fala. E nessa frase, alguém fala. Eu sempre acho sujeito por intermédio do verbo. Alguém nessa frase fala sobre os riscos das apostas. Alguém. Quem fala? Alguém. Mas alguém quem? Não sei. Tem sujeito? Tem. Esse verbo é o verbo falar. Quem fala, fala. Certo, galera? E aí ainda tem a preposiçãozinha ainda, ó. Não tem sujeito aqui coisa nenhuma. Alguém nessa frase fala, eu não sei quem é. E como é que chama essa palavrinha C? Índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer que é um sujeito indeterminado? Verbo na terceira pessoa do singular, mas a palavrinha C, que aqui vai se chamar índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. E pau! Legal, né, galera? Então que você tem aí, ó. Você tá anotando? Tá anotando, gente? Como é que é mesmo, Álvaro? Como é que é mesmo? Vem cá, vem cá. Conversa comigo aqui. Concordância. Anota aí. Concordância verbal e nominal, concordância. Pontuação, tá? Já põe aí pontuação, uso das vírgulas. E análise sintática. Sintaxe
da oração. Legal, né? Mas legal mesmo, galera. É o curso Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira. Você vai ter um curso completo, gente. Esse curso é completaço. Tem teoria, Álvaro? Tem. Um pouquinho de teoria e, ó, muitas questões. Muitas, várias, inúmeras, tantas questões. Todas as questões são comentadas. Do jeito que eu estou comentando aqui, eu comento no curso também, uma por uma. Por que não é uma? Por que não é outra? Mas, lógico, você vai ter a teoriazinha primeiro, né? Como é que funciona mesmo, Mauro? 20 minutos de teoria. Você tem que assistir uma teoria, né, galera? Depois 10 questões para você fazer. Aí você faz as 10 questões. E depois você faz o quê? Assiste o Prof. Álvaro Ferreira comentando as questões. Todos os assuntos, mais de 1.300 questões comentadas, mais de 80 horas gravadas, o curso é completão e o link está na descrição do vídeo. Dá uma olhada aí. Conheça o meu curso. O curso Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira. Para você ficar, ó, fortão Liga Portuguesa. Legal, né? Vamos para uma? Vamos para mais uma? Mais uma, Álvaro. Ainda estamos na sintaxe da oração e do período, hein? Sintaxe, análise sintática, temos a oração. Questãozinha de número 8, se liga. O que vai acontecer no Saara ainda não está muito claro, mas esperamos que... Olha o que é aqui, galera! Esperamos que, com o tempo, possamos entender. Esperamos para a palavra destacada. Olha o que, galera? Olha o que. Então, ó, a palavra destacada introduz uma oração subordinada substantiva. Nossa, com função de quê? Lindo. Lindo, galera. O que você vai pegar aqui, ó? Esperamos. Ó. Esperamos. Esperamos. Esperamos que... Olha o que aqui. E não importa o que vem. Dá nada. Oração principal. Esperamos. Quem espera, espera alguma coisa. Álvaro, qual que é o sujeito? Sujeito oculto nós. Então tem sujeito? Ó, tem. Nós. Ó. Nós esperamos. Sujeito oculto. O verbo é esperar. Quem espera, espera alguma coisa. Quem vai me dizer isso é você agora, ó. Eu espero, você espera, todo mundo espera. Ah, tô esperando aí, Álvaro. Você espera? Eu espero. Eu espero você fazer. Vai, faz aí a questão. Eu espero, eu espero. Esperamos, né? Quem espera não espera algo? Verbo transitivo direto? Aí me fala, galera. O que virá depois de verbo transitivo direto? O que virá depois de verbo transitivo direto? Me fala. Ah, mas peraí, Álvaro, esse aqui é o quê? Conjunção, né? É uma conjunção, oração subordinada substantiva. Beleza, mas função de quê? Se você espera alguma coisa. Verbo transitivo direto. Vamos pro abraço? Ah, adjunto adverbial. É os cambal. Ah, é verbo transitivo direto, então é objeto indireto, dou na sua cara, nojento. Ah, é aposto. Ó, ó o aposto aqui, ó. Ó o aposto aqui, ó. Isso é um verbo transitivo direto, galera. Caramba, bicho. Ah, mas você não falou oração subordinada, sintaxe da oração e do período. Isso aqui é uma conjunção integrante. Então, tudo que vier depois desse aqui, ó, é uma oração subordinada substantiva. Linda, gente. Linda. Não tem como errar uma dessas. Você tá bem preparadinho? Ah, mas o pessoal errou essa questão na época, que eles não sabiam se era... Na época, não. É deste ano. Deste ano. É tudo igual. O que é uma conjunção integrante? Beleza? Ah, mas quando o que é conjunção integrante ou quando é pronome relativo? Aí você vai ter que estudar, né, cara? Beleza? Vamos fazer mais uminha, então? Mais uminha. Vem cá. Análise sintática. Sintaxe da oração. Sintaxe da oração, hein, galera? Termos da oração, hein? Não importa a banca. Olha essa aqui, ó. No trecho. Isso nos diz que expor alguém a experiências pessoais. Pibibi, papapá, pipipi, papapá, blá. Sabe o que você vai fazer? Parar o vídeo e tentar fazer agora, hein? Nossa, mano. Peraí. O que tá falando aí? Nesse trecho.
O trecho começa daqui, ó. Ele começa aqui. Isso nos diz que expor alguém a experiências pessoais de quem vive vidas muito diferentes da sua é essencial para o desenvolvimento das comunidades, estrutura. Nossa, mano, esse trechão todo. E aí tá falando assim, ó. O verbo destacado exige. Qual que é o verbo, Álvaro? O verbo é expor. Tá escrito aí, pô. Pera aí, Álvaro. E quem expõe? Expõe alguém, presta atenção. Quem expõe, expõe alguém a alguma coisa. Quem expõe, expõe alguém a alguma coisa. Ó, o verbo expor, hein? Peraí. Então eu exponho alguém a algo. Você expõe algo a alguém. Alguém a algo. Pede dois objetos, ó? Sim. Então, ó, expor alguém. Então o verbo expor aqui, ó, alguém, ó, objeto direto, a experiências pessoais, ó, olha a preposição aqui, gente. Objeto indireto. Peraí, Alvo, então peraí. Então quer dizer que esse verbo, se você expõe alguém a alguma coisa. É mesmo? Ó? É. Não tem um expor? Vamos pegar o verbo dar? Quem dá algo a alguém. Algo a alguém. Ah, não tem o verbo enviar? Quem envia, envia algo a alguém. Algo a alguém. Um objeto com preposição e um sem preposição. Então, peraí. O que está pedindo aí? O verbo destacado exige o quê? Quem expõe, expõe alguém. Certo? E se ele expõe alguém a alguma coisa. Vamos para o abraço. Complemento, objeto direto e adjunto adverbial. Ah, tava indo tão bem. Adjunto adverbial não, pô. Complemento, objeto indireto. Só indireto. Indireto é com preposição, né, gente? Não, ele pede um direto e um indireto. Complementa, não. Direto, não. Vem cá. Objeto direto e objeto indireto, ó. Quem expõe, expõe alguém a alguma coisa. Esse verbo é um verbo bitransitivo. É um verbo transitivo direto e indireto. É. Acerta 10 para mim agora. Para o vídeo aí. Faz essa questãozinha da CESP Sebrasp. Caiu este ano. Ó. Vamos lá, hein? Para o vídeo aí. Ó. No excerto. O que é o excerto? Excerto é o trecho, né? Nesse trecho, ó. Porque nada há que possa atingir um estado de alegria serena e durável. Nono período lá. O vocábulo nada, a palavra nada, integra o complemento direto da forma verbal que lhe é subsequente. Peraí, vamos achar. Nada. Qual que é o verbo que está subsequente? A. Verbo haver? Verbo haver. Então, peraí. Verbo haver, certo, galera? A. Então, assim, ó. Porque nada há nada. Ai, que lindo. Vem cá. Álvaro, o verbo haver no sentido de existir. Oração sem sujeito. Já falei isso para vocês. E o verbo haver, quando significa existir, né? Ele é um verbo transitivo direto. E o que há? Nada. Ó, verbo haver no sentido de existir nunca vai para o plural e é um verbo transitivo direto. Tá? Ah, agora se fosse tudo há também. O verbo haver é um verbo transitivo direto. A oração não tem sujeito e ele vai pedir o quê? Um objeto direto, né, meu? Então, ó, nada há nada. Verbo transitivo direto, objeto direto. E o resto da frase? Que se dane o resto da frase. Ele está pedindo o quê? Ó? A palavra nada integra o complemento direto da forma verbal. Certo? Certo. Álvaro, complemento direto. O que é complemento direto? Objeto direto. Certo? Ah, forma verbal. O que é forma verbal? É o verbo, né, meu? Forma verbal é verbo, né, cara? Que ele é subsequente. Que é subsequente? Que vem depois, né, meu? A CESP Sebrasp tem outros nomes, tá? Mas você tem que, né? Dá uma
Dá uma pensada no que tá escrito aí. Pode pôr certo aí, galera. Pode pôr certo e pau! Muito bem. Vem comigo, gente. O que você teve até agora, então? Ó, você teve 3 assuntos, hein? Concordância verbal e nominal. Concordância, pontuação, vírgula, ponto e vírgula, escambau, travessão, parênteses e tal. E aí você acabou de ver o quê? Sintaxe da oração e do período. Análise sintática, galera. E esse número 4 agora? Mas essa aqui tá em todas, cara. Eu teria que colocar em número 1, na verdade. Eu pus o número 4 aqui, ó. Número 1, crase. Não existe uma prova de língua portuguesa para concurso público que não caia crase. Não importa se foi no ano passado, se... Deste ano, todas tinham crase. Vamos fazer crase? Vamos lá. Vai, gente. Pau no gato aí. Para o vídeo aí. Banca FGV. Não importa a banca. Crase é crase. Não tem pegadinha. Para o vídeo aí. Questãozinha de número 11, ó. No fragmento a seguir. Presta também um grande serviço à medicina. O verbo é prestar. Quem presta? Presta algo. E quem presta, presta algo a alguém. Tá vendo? O verbo prestar, tá? Então, o verbo prestar é um verbo... Então, você presta um grande serviço. Prestei um serviço. Então, eu prestei um serviço, você presta um serviço, quem presta, presta alguma coisa a alguém. É ou medicina ou a medicina? A medicina. Aí tá falando, ó. O uso do acento grave, indicativo de crase, está correto. Beleza. Ah, eu sei que está correto mesmo. Por quê? Ó, é a preposição a mais o artigo a. Então, ó, a mais a na língua portuguesa, né? Da crase. Então, ó, presta um grande serviço à medicina. É ou medicina ou a medicina? A medicina. Artigo. Então, ó, a medicina. Beleza. Tá. Como é que tá pedindo aí? Assinale a frase em que a utilização do acento grave indicativo de crase também está certa. Ah, eu quero a certa, pô. Eu quero a certa. E vamos lá, galera. Letra A. Todos queriam ver a cena. Olha o verbo ver, gente. O verbo ver é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto não pede preposição. Para ter crase, a palavra tem que pedir a preposição a. Então, ver o que é, Álvaro? Ver a cena, objeto direto. Então, aqui é só artigo. A crase é a preposição a mais o artigo a. O verbo ver não pede preposição a. Eu só uso crase se a palavra reger a preposição a. E essa aqui, ó. Não há mal. Nossa, mano, essa aqui não há mal. Essa dói, cara. Essa dói. Não há mal que sempre dure. Para começar, esse aqui é o verbo haver. Ó. Não existe mal que sempre dure. Nossa, puseram um A com crase aqui, cara. E outra, antes da palavra mal não vai crase, pô. Tá vendo? Não existe mal que sempre dure. Esse é o verbo haver no sentido de existir. E aí vamos pegar a letra C e meter X nela. Por que, Álvaro? Porque quem assiste, vamos pegar o verbo assistir, hein? No sentido de ver e de observar, hein? Então, ó, assistir. Assistir é o seguinte, ó. Quem assiste, assiste a. Tá? Então, assistiu ao filme. Eu assisti ao jogo. O verbo assistir, no sentido de ver, observar, é um verbo transitivo direto. E pede a preposição a. Então, ó, assistiu a cena. É a preposição a mais o a que antecede a palavra cena. Tá vendo? Então, assistiu a cena. Regência verbal, X nela, letra C, e é isso, cara. Ah, mas Álvaro observou um verbo transitivo direto. Quem observa, observa alguma coisa, não pede preposição. Para ter crase, o verbo tem que pedir a preposição a. Então a paisagem aqui, ó, é só o artiguinho, ó, objeto direto. Tá vendo? Ah, então falava palavrões a torto, tá vendo? Tá vendo torto aqui, galera? Torto é uma palavra masculina. Tá vendo? A torto e a direito, ó. Ó, não vai crase de palavra masculina. Tá vendo? Crase não tem pegadinha, gente. Alternativa correta é a letra C. Eu tenho certeza de que se você sabe crase, você acertou essa. Crase cai? Cai. Mas cai com força. Acerta a 12 aí. Crase, galera. Arrepia aí. Ó, para o vídeo aí. Banca IBFC e tal, beleza? Esse ano, não sei o que lá. Tá lá, ó.
Os seres humanos precisam se adaptar. Quem se adapta? Ó, adaptar. Ó, então você tem que, ó, adaptar-se. Quem se adapta a. Pede preposição sim, ó. Olha que lindo. Então tá assim, ó. Os seres humanos precisam se adaptar. E quem se adapta a. E aí sim, novas circunstâncias. Tá? Novas circunstâncias. Olha que lindo. Não vai crase aí, por quê? Porque está no plural, tá, gente? Para estar no plural tinha que ser o quê? Ó? A mais as, hein? Tá vendo? Então, para ter que o a mais as é igual ao as com crase. Por quê? Ó? Novas. Então, há as novas circunstâncias, né? Há as novas circunstâncias. Plural, plural, ó. Há as. Então aí não tem crase. Ele está falando, o vocábulo destacado não recebe o acento indicativo. Por quê? Por quê? Letra A. A regência do verbo não exige a preposição. Precisa. Precisa. Quem se adapta a. Precisa. Precisa. Ah, está seguido de um adjetivo no feminino. Ah, porque está seguido de um... Tá, tudo bem, não... Precede substantivo sem especificações. Ah, mas novas é adjetivo, né? Novas é adjetivo, hein, galera? Tá vendo? As novas circunstâncias, novas situações, novas. Novas é adjetivo, né? Letra D. Acompanha um sujeito composto. Acompanha um sujeito composto, tem nada a ver. Tem nada a ver, ó. Os seres humanos precisam se adaptar. Os seres humanos... Sujeito composto não, ó. Os seres humanos aqui, ó. Sujeito simples. Tem nada a ver também. Antecede palavras que estão no plural. Antecede palavras que estão no plural. Por isso que não recebe crase. Porque palavras que estão no plural. Porque para ter crase teria que ser o quê? Plural, plural. Perceberam, galera? Olha o que a IBFC quer. Então, por que não tem crase aí? Porque a preposição a, ela antecede palavras que estão no plural. Então, como elas estão no plural, para ter crase teria que ser o quê? Ó, plural, plural. Há as novas cenas. Muito bem. Faz a 3 aí, galera. Banca Quadrix, no esquema de CESP Sebrasp, certo ou errado? Tem muitas bancas que estão nessa agora, viu, gente? Certo ou errado? Vamos pro abraço. Vamos pro abraço, galera. Olha lá. Não apenas devido às diferenças políticas, culturais, papapá, não sei o que lá. Tudo que é devido, vem cá, tudo que é devido a, viu, galera? Tá vendo? Devido ao mau tempo, devido ao trabalho, devido a, tudo que é devido a. Então, assim, devido às diferenças, olha que lindo, galera. Devido às diferenças. Ó, diferenças. Então, você tá vendo aqui, ó. As diferenças, ó. Aí, então, você tem a preposição a, mais o artigo a. O que rolou aqui, galera? Devido às diferenças políticas, o cambau, os cambaus. Certo? Beleza. Aí tá falando o quê? Com base na estrutura linguística e no vocabulário empregados no texto, julgue o item na linha 8. É facultativo. Facultativo é os cambau. Facultativo é os cambau. É facultativo o emprego do sinal indicativo de crase em as? Não. Mas o que é facultativo mesmo? Eu vou falar o que é facultativo aqui para vocês. 3 casos, tá? 3 casos, galera. Então não é facultativo nada, errado. Tá, errado, pronto. Falou em facultativo, o que é? Ó, vem cá, pessoal. Minha. Ó, sua. Tua. Nossa. Pronome possessivo feminino. Feminino é facultativo, tá, galera? Facultativo. Nome de mulher. Então eu vou por aqui, ó. Nome próprio feminino. Nome próprio feminino. Tá? Nome próprio feminino. Nome de mulher. Nome próprio feminino. Feminino. E depois a preposição até. Então, falou em caso facultativo, só tem 3. Então, assim, ó. Facultativo, tá, galera? Então, vamos pegar aqui, ó. Devido à minha
mãe, devido à minha professora, devido à sua atitude, devido à tua, devido a... Então, ó, minha, tua, sua, nossa, pronome possessivo feminino é facultativo. Devido a Gisele, devido a nome próprio feminino, nome de mulher, e depois a palavra até. Fui até a padaria com crase, fui até a padaria sem crase. Eu leio o facultativo, só sei que estão 3. Isso aí não é facultativo nunca, né, galera? Errado. Certo? Vamos lá, hein? O que a gente teve mesmo? Concordância. Verbal, nominal, concordância. Pontuação, vírgula, vírgula, vírgula. Acabamos de ver crase, né? Crase e análise sintática. Vamos pegar mais um assunto agora que cai em todas as provas. Esse cai em todas as provas? Não, cai em todas as provas. Qual é, Álvaro? Colocação pronominal. Colocação pronominal. Colocação pronominal. Vamos ver? Colocação pronominal. Próclise, ênclise, mesóclise. Próclise, ênclise, mesóclise. Para o vídeo. Tenta fazer. Já parou? Já fez? Vem comigo. A colocação dos pronomes átonos, quer dizer, colocação pronominal. Me, te, se, o, a, os, as, lhe, lhes, os pronomezinhos oblíquos átonos. É um tema que gera dúvidas, porque seu uso na norma coloquial, como a gente fala, né? É bastante diferente da norma culta. Realmente. Ciente disso, assinale a única alternativa que retoma a frase apresentada com o uso de pronomes de modo adequado ao que se pede a norma culta. Só tá enrolando, né? Eles querem a real, né? Então tá lá, ó. A defesa dos direitos individuais atingiu tais extremos que tornam a sociedade como uma... Eu quero a correta. Vamos lá? Letra A. A defesa dos direitos individuais que... Vem cá, se liga, galera. Presta atenção na parada, hein? Realmente o que puxou, Álvaro. Tá? O que puxa o pronome do verbo, viu, galera? Próclise obrigatória. Deixa aí, calma. Então, peraí. Aqui já tá errado porque, ó, a palavra que, galera, ela puxa o pronome do verbo. Então, ó, dá uma olhada. Próclise obrigatória, hein? Então tem que saber isso. A palavra que puxa o pronome do verbo. Ó, olha o que aqui, ó. Já tá errado, ó. Puxa o pronome do verbo, tá? E aqui você tem, ó. É aqui que você vai ficar. A palavra que faz o quê? Puxa para antes do verbo. Próclise obrigatória. Então tem duas, né, Álvaro? É a A e a D, né? Outra coisa que é legal. O verbo é atingir. Dá uma olhada, gente. Então, ó, sua defesa atingiu tais termos que a tornam. Pode pôr X aqui. Álvaro, por que não é o lhes, né? Ó, sua defesa atingiu tais extremos que a tornam indefesa. O verbo é tornar. Quem torna? Torna alguém. Álvaro, o que é o lhe e o lhes? Lhe e lhes, galera. Tá? Então, lhe e lhes. O que é o lhes, Álvaro? Significa a elas. Tá? O lhes significa a elas. Tem que ter a preposição a ou para. Então, o verbo é atingir, ó. Tá? Então, nesse caso, você vai ter que estudar também. Então, a questão aí não é só próclise, ênclise, mesóclise. É quando eu uso os pronomes oblíquos o, a, os e as. E quando eu uso o pronome lhe e lhes. É da Banque Decan. A Decan ela trabalha colocação pronominal e uso dos pronomes oblíquos. Mas você não vai explicar, Álvaro? Não, não explica nada. Né? Então você tem que saber a diferença dos pronomes oblíquos o, a, os e as. E quando você usa os pronomes oblíquos lhe e lhes. Tem diferença? Tem. Porque lhe e lhes são objetos indiretos. E o, a, os e as são objetos diretos. Essa aqui, ó, não é tão fácil assim, né? Coloca aí, 14. Se você quiser, então. Me fala. Você que está me assistindo agora,
Põe no comentário. Álvaro, explica a diferença entre o, aos e as, lhe e lhe. Se você quiser, eu faço um vídeo sobre isso aí, a gente, ó, arrepia. Vamos fazer a questãozinha da IBAN? Colocação pronominal, hein? Vamos lá? Com base na análise da colocação pronominal, assinale a alternativa correta em relação à frase a seguir e o pronome. Como se diz em Lisboa, o pavão, quanto mais levanta a cauda, mais se lhe vê o rabo. Olha isso aqui, gente. Pronomezinho antes do verbo. Ó. Pronomezinho antes do verbo. Agora, o pronome não é diz, como se diz. Não é como disse, se. Por que, Álvaro? Então, ó, pronome antes do verbo, como é que chama, Álvaro? Próclise. Álvaro, o que é próclise? Próclise é o pronome antes do verbo. Agora, por que tá aí, ó? Como se diz? Tá vendo esse como? Álvaro, o que é o como? O como é uma conjunção. Ó que lindo, gente. Conjunção subordinativa. Então quer dizer que conjunção subordinativa faz o quê, Álvaro? Conjunção subordinativa puxa o pronome para antes do verbo obrigatoriamente. Como se diz, como lhe diz, como me diz, o como puxa o pronome para antes do verbo. Então, como me diz, como lhe diz, como se diz, como nos diz, o como puxa, o como puxa, o como puxa. Porque o como é uma conjunção subordinativa e conjunção subordinativa puxa o pronome para antes do verbo obrigatoriamente. Isso é uma próclise obrigatória. Com base na análise da colocação pronominal. Letra A. O pronome se está na forma de próclise. Realmente, é uma próclise. Pois é atraído pela conjunção subordinativa como, que exige... Tá, pronto, já era. Álvaro, por que não é a B? Deixa eu ver. O pronome se deveria aparecer após o verbo... Não, deveria aparecer após o verbo escambau. Não é nada. Deveria aparecer após o verbo escambau. Não. O como puxa. Que ênclise escambau. É próclise isso aí, meu. Letra C. O pronome se deveria aparecer após o verbo. Que após o verbo o quê, mano? O como puxa. Ah, tá. Letra D. O pronome se está na forma de próclise. Tá, beleza. Tá. Até aí também, beleza. Pois o verbo diz... não tem nada a ver. O verbo diz está no presente. Daí que o verbo está no presente, mano. Próclise obrigatória é quando há palavras que puxam o pronome para antes do verbo obrigatoriamente. Certo, galera? Então, ó, vamos lá. Então, o que nós temos até aqui, Álvaro? O que nós temos até aqui? Até aqui é o seguinte, hein? Anota aí. Ah, mas antes disso, eu gostaria que você desse um likezinho, né? E prova pra mim que você assistiu até agora. Álvaro, eu assisti às 15, acertei tantas, errei tantas. Fala pra mim, só pra eu saber. Álvaro, eu errei a questão tal, tal e tal. Aí eu faço um vídeo aí sobre as que você errou, se você quiser. Pede aí, gente. Você pede, caramba. Você pede. O que você pediu, eu ponho pra você na semana que vem. Então, é o seguinte. Se você quiser também, eu tenho uma super aula gratuita. Como virar faixa preta em português para concurso. Ó, então, ó, o link tá na descrição do vídeo aí, ó. Você se inscreve aí, pega uma aulinha aí, ó. Eu explico pra você como é que se estuda e como que não se estuda. Porque tem isso, viu, galera? Você tem que saber estudar português. Não é assim, hoje eu vou estudar aleatoriamente, hoje eu vou estudar concordando. Não. Tem um processo. E se você quiser assistir essa super aula, ó, na faixa, link na descrição do vídeo. Legal, galera? Dá uma olhadinha aí, inscreva-se. Toda terça-feira, às 3 horas da tarde, horário de São José dos Campos, né? Você tem um simuladinho ao vivo aqui, ó. Simuladinho ao vivo. E o link também, tá? Então você vai olhar aqui, ó. Você vai se inscrever no link aí para receber o PDF. Falou, galera? Isso aqui é só quem tem o PDF que faz comigo aí. Mas só no YouTube, toda terça-feira, 3 horas da tarde, ao vivo. E se você não puder assistir ao vivo, fica gravado até domingo. Beleza? E Academia de Português, do Prof. Álvaro Ferreira, que não é na faixa, claro que não, né? Não é na faixa. Né? É um curso completo. Você já sabe, esse curso completo. Tem teoriazinha, bonitinho, questão pra caramba, e eu comento todas. Gente, então você ficou até o fim do vídeo aí, ó. Dá um likezinho, comenta aí, ó. Foi um prazer miserável revê-los.
Espero vê-los novamente na semana que vem. Valeu, galera. Abraço do bonitão. Agora eu posso pôr o óculos, amor. Já era. Valeu, galera. Fui.